A palavra do Senhor Deus diz assim: Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou como dizem algumas versões, ainda um embrião. No teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Meu filho Rafael, de 10 anos, me perguntou ontem. Ele não sabia que eu ia dar essa palavra e ele me perguntou ontem. Ali jogando, e ele: pai, o que faz de uma mulher mãe? E eu falei: olha, filho, algumas pessoas elas entendem que a pessoa se torna mãe após o nascimento. Mas nós entendemos que ser mãe é um pouco mais do que isso, porque quando uma mulher ela perde o seu filho ainda na barriga, ela entende que ela perdeu um filho, e existe o luto de quem perde o filho. E aí ele respondeu para mim assim: eu acho, pai, que a pessoa se torna mãe a partir do momento que ela tem que cuidar de alguém. E se dentro da sua barriga ela tem que cuidar da criança, a partir dali ela já é mãe. Esse pensamento, esse raciocínio lógico, ele já deveria ser suficiente para nós não discutirmos o quão errado é você agredir um vulnerável dentro do ventre materno. Esse raciocínio lógico feito por uma criança de 10 anos. E é isso que nos impressiona mais no fato desse debate, de se tornar um debate dentro das igrejas evangélicas. E aqui eu não estou falando sobre a capa do processo. No juridiquês costuma-se dizer: processo não tem capa. Ou seja, não importa de quem é. No meio teológico não importa a capa, não importa quem é. E também não importa a introdução em alguns temas, não importa o contexto. Quando importa a introdução, a própria Bíblia vai dizer: olha, o divórcio ele não é aceitável em nenhuma circunstância, a não ser em caso disso, disso, disso. Ou seja, existe uma introdução que deve ser observada. Mas quando nós falamos do direito à vida, a Bíblia ela não dá uma introdução. Ela não fala assim: olha, todo mundo tem direito à vida, a não ser nesse caso aqui. Então, existe a questão da pena de morte. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, que no final das contas vai ser isso que a gente está discutindo. Nós não estamos discutindo se é vida ou se não é. Nós estamos discutindo quando é lícito tirar a vida de alguém. Essa é a discussão final. E a palavra, ela diz de forma tão clara que o Senhor nos viu quando nós ainda éramos um embrião, quando nós ainda éramos uma substância informe. Então o cristão primeiro tem que entender a partir de quando o Senhor o vê. O cristão vê que a vida se inicia no ventre e deve ser preservada em todos os seus estágios. Um argumento forte sobre a questão da vida tenta se subjetivar tanto. Mas se você conseguiria ser o que você é hoje, sem o estágio inicial? Porque o estágio inicial do homem não é a partir do parto, é antes do parto. Somos um espírito que habita em um corpo, assim é o pensamento cristão. O cristão ele não pensa que ele é um corpo com um cérebro, um coração simplesmente. O cristão sabe que antes disso ele é um espírito que habita nesse corpo, porque quando ele perder esse corpo e esse corpo voltar ao pó, ele ainda existe, ele ainda tem que prestar conta. Prestaremos conta em espírito. O verdadeiro cristão crê na criação do espírito humano como o primeiro passo do relacionamento com Deus, que está presente desde o primeiro olhar de Deus para o homem. Olha o que diz em Salmos 22:10. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Ok, me entreguei desde o meu nascimento, porém, desde o ventre da minha mãe, tu és o quê? O meu Deus. Ou seja, o relacionamento com o divino, ele está desde o ventre materno, desde o estágio de formação do homem. O profeta Isaías vai abordar isso em 2 momentos, ambos no capítulo 44, quando ele diz no verso 2, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda, não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem eu escolhi. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Como é que nós podemos questionar a importância do embrião, sendo que nós não podemos ser hoje se não tivéssemos esse estágio, e sendo que como cristão nós temos que acreditar, porque a palavra assim nos diz. Se eu não acredito na palavra, eu sequer sou cristão. Tudo bem, aí é uma conversa com outro tipo de pessoa. A minha conversa hoje é com quem é
cristão. Como é que eu posso dizer que eu não vejo a vida ali se o Senhor está me formando a partir dali? A primeira pessoa, olha só, a primeira pessoa que reconheceu o Messias na narrativa bíblica, ainda no ventre materno, quando o Messias ainda estava no ventre materno de Maria, ainda era um feto, foi o quê? Foi João, foi outro feto. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança se estremeceu no ventre de Isabel. Então Isabel ficou o quê? Possuída pelo Espírito Santo de Deus. Olha só, o feto João reconhece, de alguma forma movido pelo Espírito, o embrião Jesus, que acabara de ser concebido. Importante ressaltar nesse texto que a mesma palavra usada em Lucas 1,41, referindo-se ao intrauterino, também é usada para a criança nascida em Lucas 2,16. Ou seja, não havia diferença na linguagem bíblica grega entre o feto e o bebê. Ou seja, o intrauterino, a mesma palavra para o intrauterino, é a palavra para a criança nascida. Então as escrituras elas vão deixar bem claro a importância que a pessoa tem desde o ventre materno. Inclusive, o cumprimento das profecias messiânicas se dá desde o ventre de Maria. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, ou seja, antes do parto, eu o quê? Te consagrei, te constituí profeta às nações. Assim Jeremias fala no capítulo 1, verso 5. Isaías também vai dizer: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida, ou seja, o cumprimento da promessa se dá desde o quê? Da gravidez, da concepção. Ou seja, a virgem, ela conceberá, ela dará à luz um filho, chamará Emanuel. No Velho Testamento, as bênçãos divinas, elas sempre foram reconhecidas no conceber ou no engravidar. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que lhe prometera. Sara, então, engravidou. Ou seja, sempre há essa ênfase. Ela não somente deu à luz um filho, mas ela antes o quê? Engravidou. O momento do cumprimento da bênção ela engravidou. E aí ela dá um filho a Abraão em sua velhice. Como está escrito em Gênesis 21, o versículo 1 e versículo 2. Ou seja, o cumprimento das bênçãos do Senhor não está somente a partir do momento que a criança nasce, mas desde antes, na concepção. Alguns abortistas, em sua ânsia de assassinato, vão pegar até a própria Bíblia, como eu já vi alguns abortistas, inclusive falsos pastores, pegando as próprias escrituras para dizer, olha, não, mas a escritura aqui não reconhece a criança intrauterina como sendo vida, porque quando era vida no Velho Testamento, era o quê? Olho por olho, dente por dente. Então eles pegam um texto que está lá em Êxodo 21, 22, para dizer o seguinte, que olha, quando a Bíblia fala que quando dois homens estiverem brigando, e uma mulher se meter lá no meio dessa briga e ela for ferida, e por causa disso ela aborte, não resultando porém em outro dano, este certamente será multado, porque conforme o que lhe impuser o marido da mulher, lhe pagará então um arbítrio do juízo, segundo o arbítrio do juízo. Mas aqui existe um problema na tradução, porque a palavra aqui, e nós temos várias versões que traduzem aborto, mas a palavra aqui no original não é aborto. A palavra usada aqui é a palavra sair. É a mesma palavra que lá no nascimento de Esaú e Jacó é usada quando fala assim, então saiu Esaú e saiu também Jacó, agarrado em seu calcanhar. Então a palavra aqui é a palavra sair, é a palavra nascer e não a palavra abortar. A NVI já traz essa correção. Olha só o que o texto da NVI diz. Se homens brigarem, ferirem uma mulher grávida e ela dê à luz prematuramente, ou seja, ocorrer uma saída prematura, ou seja, como se estivesse falando, então ocorreu a saída, não havendo, porém, nenhum dano sério. Qual seria o dano sério? A morte do bebê. Então, o bebê nasceu antes do tempo, isso causou transtorno, dano leve à família. Então, vai ser estipulado o quê? Uma multa, mas não houve dano sério. Qual que seria o dano sério no caso? A morte do bebê. Aí seria realmente o nascimento com a morte do bebê, provavelmente posteriormente ao nascimento. Então esse homem provavelmente pagaria com a vida, pois matou uma vida. Mas no caso, o texto está querendo dizer, claro, que são as questões leves. Então nós vemos a sede das pessoas pelo assassinato a ponto de deturpar a própria palavra de Deus para tentar provar o seu ponto.
Observe só essa imagem, não sei se vocês conseguem ler aqui. O que diz aqui? Ainda não é um ser humano. A discussão não está mais sobre quando é que começa a vida. Porque nós vemos que todos os lugares se aprovou o aborto até determinada semana, a luta continua enquanto a criança não nascer. E nós vimos, quantas vezes nós vimos aí abortos no 7º mês sendo comemorado, criança formada, tendo que primeiro matar a criança para depois retirar a criança. A busca aqui não é sobre a definição de onde a vida começa, mas sobre a subjetivação da vida. Ou seja, por que nós podemos matar essas pessoas? Porque elas não são humanos como nós. É um argumento muito parecido com o argumento nazista. Nós somos uma raça superior, ou nós somos alguém especial, mas aquele não é ser humano, então ele pode ser assassinado, ele pode ser escravizado, porque aquilo que não é humano, ele pode ser assassinado e escravizado. Então nós que somos cristãos, nós temos que compreender isso, nós temos que combater isso, porque se a igreja não for a vanguarda da defesa da vida, não espere que outros serão, porque os outros não estão defendendo a vida, estão defendendo simplesmente a sua ideologia. Nós vemos que a luta hoje não é para checar a definição da vida. A luta é lícita a pena de morte para esse vulnerável por causa do crime de outro? Eu entendo que até a pena de morte ela é um debate em sociedades ocidentais. Mas se nós estamos debatendo a pena de morte para um inocente pelo crime de outro, nós não somos tão diferentes daqueles que crucificaram Cristo. Porque este que vai ser punido, ele irá ser punido pelo crime de outro, e não pelo próprio crime, essa criança. Na sala de aula eu estava falando com vocês, de vez em quando tinha alguns debates acalorados sobre essa questão. É lícito ou não é o aborto em caso de estupro? 2 ocasiões. Alguém levantou a mão. Posso falar, professor? Pode. Eu sou fruto de um estupro. E eu creio que eu estou aqui hoje, não pela vontade daquele homem que estuprou, mas como diz a palavra de Deus, pois todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e não nasceram da vontade de homem algum, mas de Deus. Eu não nasci da vontade daquele homem, da escolha daquele homem, simplesmente. Eu nasci da escolha do meu Deus. Isso daqui é o que nós... Por isso que a Bíblia, o processo teológico, ele não tem capa e muitas vezes não tem nem introdução. Porque a sua história, ela começa quando Deus quis que ela começasse.